A paz do Senhor Jesus, prezados companheiros da obra do Senhor, eu vim aqui nesse vídeo bem rápido, estudando a revista da Escola Dominical que inicia amanhã. Achei muito interessante compartilhar com os irmãos algumas coisas que estudamos, até porque talvez alguns tenham alguma dificuldade, mas eu vim aqui só para somar junto com vocês, tá bom? Amanhã a gente começa o tema de Levítico, da revista da Escola Dominical, está aqui. Estudando a revista, deu para perceber que temos alguns assuntos importantes. Então, estudando aqui, irmãos, essa revista, nós vamos começar aqui a lição número 1, o livro de Levítico. Então, para ser bem objetivo, eu sei que os irmãos já leram o textual, verdade aplicada, objetivos da lição, glossário, o tema que está em Romanos capítulo 1, de número 7 em diante. Eu quero aqui compartilhar no tópico 1, que eu achei interessante. Nós vamos falar aqui sobre Pentateuco, que significa penta, 5, e temos aqui teuchos, que significa pergaminhos. Então na música nós temos a palavra pentagrama, que é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. E aqui temos o Pentateuco, que são os 5 livros que compõem a Torá. No tópico 1, irmãos, eu achei muito interessante aqui. Eu confesso a vocês, como ministrante da palavra, você já viu um esboço de pregação. Mas aqui tem uns tópicos interessantes que eu dividi o tópico 1, que é o livro da lei de Deus. Então ele começa dizendo assim, que Levítico nos apresenta as leis de Deus, as leis do Senhor, e como o culto a Deus deveria ser oferecido. Também ensina como os sacerdotes deveriam ordenar o culto para que Deus fosse glorificado através das ofertas de sacrifício e as bênçãos viessem sobre o povo. Irmãos, eu peguei esse tópico 1 e eu numerei eles, e esse tópico 1, porque aplicando a didática, a gente lendo os outros tópicos, então nós temos que gastar o nosso tempo como professores naquilo que a gente vê que vai ser interessante para a igreja e para os alunos. Então, por exemplo, nesse tópico 1, eu achei interessante dividir dessa forma. Eu coloquei, para ministrar amanhã na revista da Escola Dominical, por exemplo, no tópico 1, eu coloquei aqui, tópico 1, primeiro, lei do Senhor. 2, falar sobre a lei do Senhor. 2, como o culto a Deus deveria ser oferecido. E aí você pode gastar o seu tempo falando, irmãos, o culto ao Senhor não é qualquer culto. Tem que ser um culto, primeiro, para que agrade a Deus. Porque no próprio tópico 1 ele fala que o culto a Deus como que o culto a Deus deveria ser oferecido. Hoje nós temos vendo em muitos lugares que os cultos são uma baderna, uma bagunça. Então, como o culto a Deus deveria ser oferecido. E o terceiro ponto que eu achei interessante nesse tópico 1 é como os sacerdotes deveriam ordenar o culto. O que parte de nós, que estamos na frente do rebanho, é ordenar o culto, coordenar o culto. Eu tenho dito na igreja onde eu sou pastor, eu falo para os irmãos, nós primeiro temos que focar o culto para agradar a Deus, e nós que estamos aqui temos que oferecer a Deus o culto, como também aos ouvintes que vêm para cultuar a Deus. Porque ele se sente estimulado quando vê santidade, organização, interesse no culto, sentido, propósito. Os cultos hoje, irmãos, não têm propósito, não têm sentido. Então nós temos que focar nesse tópico 1, a importância do culto que Deus exigia. O propósito do culto é glorificar a Deus. E quais são os resultados que no tópico 1 fala? O resultado é que as bênçãos viriam sobre o povo. Então assim esgotamos o tópico 1 com bastante subsídio para você na lição, usar a lição amanhã com bastante subsídio. E no tópico 1 ele termina falando que Deus é um Deus de relacionamento. Então o nosso Deus, ele quer conversar, quer dialogar, quer estar no nosso meio, entendeu, irmão? Tem culto que Deus não vem, amém? Então assim foi o tópico 1. Então o tópico 1.2 fala o livro onde Deus fala
da tenda, né? Eu não gastei muito tempo aqui, né, nessa questão da tenda. Se você analisar na Bíblia, você vai ver que Deus aparecia a Abraão na tenda, falava na tenda. Então, Moisés, quando ele viu que estava tendo um problema com o povo de Israel, ele tirou a tenda, montou a tenda fora do arraial, mas eu não gastei tempo com isso, tá? No tópico 3 fala que o livro em que a vontade de Deus é revelada. Irmãos, aqui eu também achei muito importante aqui, por quê? Porque a vontade de Deus revelada, primeiro, que é a vontade de Deus, a nossa santificação, né? E que eu achei importante também o tópico 1.3, tá, irmãos? Até engrossei um pouco o resumo para ministrar amanhã na IBD. Então, que é uma ordem imperativa a santificação, não é uma opção. Então, Deus quer que seu povo seja santo. Hoje o povo não está vivendo mais uma vida santa, não tem se consagrado, sequer jejuado, orado e tem buscado a Deus. Então, nosso Deus é santo, então não é uma opção eu ser santo ou não ser. É uma exigência de Deus, é imperativo isso. Deus, a revista até fala que Deus exige santidade. Então, para os irmãos terem uma ideia, estudando, os irmãos podem usar esse argumento, a palavra santidade aparece cerca de 152 vezes no livro de Levítico. Então, assim nós terminamos também o tópico 1.3. Aí nós vamos para o tópico 2, que fala sobre a lei de Deus, né? E falando sobre a lei, o tópico 2.1, ele fala que as leis de Deus não estão sujeitas a costumes de uma sociedade. Irmãos, nós estamos vendo aí que muita gente está tentando se adequar à sociedade atual. Passa-se tempos, passa-se momentos e vira e mexe, o povo está querendo inovar. Está querendo, irmãos, nós temos que nos renovar, mas inovar nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a santidade e a lei de Deus, ela não está sujeita a costumes de uma nação, de uma sociedade. As leis de Deus, estão acima de tudo isso. Então, explane isso, explore esse assunto, mostrando na Bíblia que toda igreja que se corrompe com o mundo, que se envolve com o mundo, ela morre. Ela esgota sua força e Deus sai do meio dela. O tópico 2.2 fala, aí ele começa a explanar as leis, né, que nós temos aí as leis de Deus, que são lei civil, lei cerimonial. Então, na lei civil, o que eu vejo? Está até no tópico, que Deus se preocupa em orientar a conduta do seu povo frente aos relacionamentos. Ou seja, Deus não largou o povo. Deus não deixou o povo de qualquer jeito, cada um fazendo o que quer. Então Deus estabeleceu através de Moisés os limites. E esses limites são os limites de relacionamentos de homem com homem. O relacionamento de uma sociedade que nós vemos hoje. Cada um tem seus direitos e também tem os seus deveres. Na lei cerimonial, nós vamos ver que trata de uma lei que era o culto mais voltado ao culto judaico. Não gastei muito tempo no tópico 2.3. E terminando o tópico 3, os objetivos da lei. Os objetivos da lei era trazer Deus para o meio do povo. Então Deus, ele exigia que o povo estivesse santo, purificado, ordenado. E assim, quando tudo isso estava pronto, Deus veio e se manifestou no meio do povo através do tabernáculo, onde Moisés falava com Deus diante da tenda da congregação, que Deus aparecia, Moisés entrava e falava com o Senhor. Então ali Deus quis ficar no meio do povo para abençoar o povo, para progredir o povo, para proteger o povo, sustentar o povo. Então, no tópico 3.2 fala que a lei veio para revelar o pecado no homem, e aí eu friso a questão da cobiça, né, que foi um dos pecados que tirou o povo de Israel da terra de Canaã. E a cobiça hoje, irmãos, é um pecado que está oculto dentro de muita gente.
E a cobiça tem acabado com muitos homens de Deus, com muitas igrejas, com muitos grupos, com muitas pessoas que estão dentro da igreja enfermas, porque cobiçam cargos, posições, e isso daí tem acabado com muita gente. Então cuidado com o pecado da cobiça, tá bom, irmãos? E terminando aqui, a incapacidade do homem de cumprir a lei. Então o homem não consegue cumprir a lei, irmãos, não tem jeito. E aí veio Jesus Cristo, e ele veio, cumpriu a lei e nos libertou da lei, e nós agora estamos em Cristo vivendo pela graça. Que Deus abençoe vocês, um abraço a todos, aqui do campo de Carapicuíba, presidido pelo nosso pastor Jasson Secundo Barreto e pela pastora Terezinha, meus amigos da diretoria, departamentos, enfim. Que Deus abençoe a todos e tenham todos uma ótima aula amanhã. Abraço e fique com Deus.